Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais um vídeo aí especial, digamos assim. Um vídeo em que eu vou tentar esclarecer uma dúvida aqui do inscrito do canal que fez uma pergunta a respeito da porosidade estrutural e porosidade textural. E nesse vídeo vamos tentar entender esse assunto e a importância disso, né? Mas primeiro, o que é porosidade, né? Para a gente entender esse tipo de porosidade, vamos relembrar aqui rapidamente o que é porosidade. Eu tenho um vídeo no canal, tenho uma playlist sobre física do solo, em que vai abordar bastante assuntos sobre essa parte física do solo, porosidade, estrutura do solo, textura do solo. Mas lá eu não tinha abordado realmente sobre a questão de porosidade textural e estrutural. Até porque essa nomenclatura, porosidade textural e estrutural, digamos que é carente desse material, né, em português, né? Eu pesquisei, achei no máximo aí um trabalho científico em que cita esse assunto no trabalho, essa nomenclatura no trabalho, sobre porosidade textural e estrutural. Mas não é um assunto tão fácil de se achar, né? Então vamos tentar esclarecer. Porosidade é o espaço entre a partícula do solo, grãos de terra, areia, silt e argila, né? Que são aí as partículas do solo. Então a porosidade é um espaço que tem entre as partículas do solo, ou seja, né, tem as partículas e o espaço entre uma partícula e outra, ou entre um grupo de partículas e outra. Esse espaço que tem entre elas é chamado de porosidade, né? A título de conhecimento, da parte do solo que a gente vê, apenas 50% é sólido. O outro 50% não é. E um solo com a porosidade ideal. Ou seja, da terra que a gente vê, que a gente pisa do solo, né? 50% é solo, é terra, né? Areia, silt e argila. A gente tem média de 2 a 7% de matéria orgânica, né? Mas sim, então, né, temos aí 40 e poucos por cento de partícula, né, mineral mesmo, de 2 a 7% de matéria orgânica, depende de que solo, né? E dos 50% que não são físicos, são 25% de ar e 25% de água. Então, o espaço poroso da Terra, que numa Terra ideal corresponde a 50% do seu volume, em condições normais tem 25% de água e 25% de ar, de oxigênio, né? Se passa por um período de seca, a quantidade de água diminui e a quantidade de ar aumenta naturalmente. Se tem uma chuva ou uma irrigação forte, né, o espaço de ar obviamente vai diminuir e vai aumentar a quantidade de água nesse espaço. E os poros são divididos em macroporos e microporos de acordo com o seu diâmetro, né? Tem outras classificações, mas essas são as mais importantes, né? Os macroporos com diâmetro maior de que 100 micrômetros, né? Um diâmetro maior que 100 micrômetros são considerados macroporos. A principal função dos macroporos é a aeração da matriz do solo e a condução de água durante a infiltração, a drenagem, né? Então, um solo poroso com bastante macroporosidade é um solo que infiltra muita água. Um solo compacto, ou seja, um solo que não tem porosidade, nem macroporosidade nem microporosidade. Mas principalmente a macroporosidade, esse solo ele não consegue infiltrar água e a água corre sobre o solo, né, e causa todos os problemas que a gente conhece. Já um solo que tem porosidade, ela tem essa capacidade de infiltração de água. Porém, os macroporos, eles são para drenagem, eles não retêm água, né?
eles transportam a água, digamos assim, né? Eles permitem a infiltração da água através no solo, né? Da superfície do solo até os lençóis freáticos. Agora os microporos, né, que tem um diâmetro menor que 30 micômetros, este é a principal função, também chamado poros capilares, né, atua na armazenagem de água. Então, os macroporos, eles são caminho de escoamento da água, e os microporos são espaço de armazenamento de água. Como os microporos são muito pequenos, né, 30 micômetros aí, dá pra gente ver que, né, bem pequeno. Como os microporos são bastante pequenos, eles conseguem reter a água, conseguem segurar a água fica presa, armazenada naquele pequeno espaço e dali as plantas conseguem retirar a água. Já os macroporos são poros, são buracos, são poros maiores. Com isso, a água consegue passar livremente, escoar por ali. Então tem uma chuva forte, inunda, encharca bem a terra, né? Conforme as condições aí de 3, 4, 5 dias, esses poros já drenou essa água e a água fica apenas no microporo, né? E aí tem a questão da textura do solo, da estrutura do solo, que a gente vai seguir, mas dependendo do tipo de solo, se retém mais água ou menos água, né? Um solo arenoso, né, ele infiltra muita água, mas retém pouca água. Um solo argiloso, ele infiltra pouca água, mas retém muita água. Na parte de textura, mais a seguir, vai ficar mais fácil entender isso, vamos deixar para esse momento. Aqui a gente tem uma breve ilustração, né? Porosidade. A matéria é descontínua. Isso quer dizer que existe espaço, poros, entre as partículas que formam qualquer tipo de matéria. Esse espaço pode ser maiores ou menores, né? Macroporos ou microporos. Então aqui a gente vê, temos aqui essas partículas, né, de solo, e temos os espaços aonde são preenchidos com ar ou com água, né? E tem a questão da permeabilidade, né? Porque para o solo infiltrar água, né, e para reter água nos microporos, a água precisa ser infiltrada pelos macroporos e chegar aos microporos para ser retida, né? Tem essa necessidade. Então, se a gente tem, digamos assim, bastante poro, mas eles estão isolados, digamos assim, eles não estão ligados a uma via, né? Digamos que toda essa porosidade do solo são como estradas, né? São como vias dentro do solo, vias de acessibilidade. Se a gente tem um microporo, digamos, um pedaço de estrada ali isolado, não tem como o veículo chegar até lá, não tem como a água chegar até lá. E nem o ar também. Agora, se a gente tem esses microporos interconectados, estão conectados, tem via de acesso, então tem como a água infiltrar, né? Então esse é um solo permeável, né? Capacidade dos materiais permitir o fluxo de água através dos poros. Então, se os poros estão ligados um com o outro, esse solo é permeável, né? A água consegue infiltrar. Se ele é impermeável, tanta água como o ar não consegue infiltrar. Então, ter um solo poroso é importante, mas ter um solo permeável é também igualmente importante. Precisa ter poro, precisa ter espaço, e esse espaço precisa ser permeável, né? A água e o ar tem que conseguir se infiltrar nesse solo e atingir esses poros. E vamos entender um pouco sobre textura do solo. Afinal, a pergunta do inscrito é sobre porosidade textural e porosidade estrutural, ou seja, a porosidade que é proveniente, né? Porosidade textural significa que é uma porosidade causada pela textura do solo, está ligada com a textura do solo. E porosidade estrutural está ligada com a estrutura do solo. Então vamos entender, uma breve revisão aqui,
sobre textura do solo e estrutura do solo. A textura do solo é expressa pela proporção dos componentes granulométricos da fase mineral do solo, né? Areia, silt e argila. As partículas do solo são divididas basicamente nessas três categorias, né? Areia, silt e argila. A areia são os grãos maiores, o silt é intermediário e a argila é menor. A textura tem grande influência no comportamento físico, hídrico e químico do solo, e por isso sua avaliação é de grande importância para o uso e manejo do solo utilizado para a agricultura. Então, né, a argila é considerado um solo. As partículas de argila elas são menores que 0,002 milímetros. Então esse é o tamanho de um grão para ser considerado argila, menor que isso. As partículas de silt, que são intermediárias, eles estão entre 0,002 milímetros a 0,05 milímetros. São o tamanho de uma partícula de silt. E uma partícula de areia fina de 0,05 a 0,2 milímetros. E a areia grossa de 0,2 a 2 milímetros são consideradas areia grossa. Então, né, a textura do solo, digamos que é determinada pelo tamanho dos seus grãos, das suas partículas. Então, a partícula do solo é como se a gente pegasse um monte de esferas e colocasse dentro de um pote, né? Imagine pegar um monte de pequenas esferas e colocar dentro de um pote. A gente vai ver espaço entre uma esfera e outra. Esse espaço é um poro, certo? Então é um poro textural, é um poro que provém da textura do solo. Ou seja, um solo de textura argilosa, né? Um solo argiloso tem uma textura argilosa. As partículas da argila são as menores. Obviamente esses poros são muito pequenos, porque quanto menor a partícula, menor é os poros, porque menor é o espaço entre a partícula e outra, porque elas se unem mais perfeitamente, digamos assim, né? E fica menos espaço. Então, um solo argiloso que tem as partículas muito finas, elas conseguem se compactar muito bem. Então, tanto que a gente esfrega um solo argiloso na mão, ele é liso, como se fosse um talco, né? Você não sente nada áspero. Você pega um solo argiloso, um solo arenoso, e esfrega no dedo, você sente ele esfarinhento. Você consegue perceber as partículas do solo aspenta nos dedos, né? Então, como a gente consegue perceber essa coisa mais aspenta na nossa pele, é porque as partículas são menores. E a gente consegue perceber, né, no dedo a diferença quando a partícula toca a pele e não toca. Já a partícula de argila é tão fina que ela cria uma camada na pele que não é aspenta, porque tem várias partículas unidas, né? Então, como as partículas de argila são muito finas, ela se compacta muito bem e tem uma porosidade estrutural, ou seja, uma porosidade textural entre a textura do material muito fina. Então esses poros são muito pequenos e muitas das vezes não conseguem nem reter água de tão pequenos que são, né, conforme a compactação dessa argila. Então, um solo argiloso, ele está propício, ele facilita ter mais microporo. Se tem mais microporo, ele retém mais água, porque são os microporos que retêm água. Então, o solo argiloso, ele vai reter mais água. Então, vai ter mais água disponível para as plantas. Um certo aspecto, ele é bom para as plantas, porque ele retém mais água, né? E também vai reter mais mineral. Muitos dos minerais estão nessa solução, na mistura de água com partícula do solo. Porém, o solo argiloso, ele é mais difícil de penetrar areia. Areia não, raízes, né?
Porque, como as partículas estão muito unidas, é mais difícil da raiz penetrar. Então, tanto que em solo argilosos compactado, a gente tem um tipo de camada. O solo se organiza como se fosse por camadas finas. Ou seja, cria camadas bem fininhas, extremamente compactadas, juntinhas. Então é muito difícil uma raiz penetrar nesse solo. Então é um solo que necessita muito da, da estruturação, de ser estruturado para isso não acontecer. Precisa muito da biologia do solo para perfurar esse solo, né? É um solo que você tem que ter cuidado, senão porque ele se compacta muito fácil, né? Aradar um solo argiloso e não cuidar da biologia do solo, rapidamente ele se compacta, porque digamos que uma pessoa vai lá e arade um solo argiloso. Começa a chover, a água ajuda as partículas de argila a se compactar novamente e forma uma camada compactada de novo. Ele se organiza muito perfeitamente, né? E acaba se compactando novamente, dificultando as raízes penetrar. Então é um solo que necessita de uma estruturação muito grande. Você tem que ter um cuidado com o manejo nesse solo para ele não compactar, porque senão as raízes vão ter dificuldade de perfurar. Por outro lado, retém mais água. Então, plantas que dão raízes, né, que a gente se alimenta das raízes, como batata, amendoim, macaxeira, elas têm uma dificuldade do solo de crescer no solo argiloso. Por quê? Porque o solo argiloso ele se compacta muito mais e existe muito pouco espaço entre uma partícula e outra. Eles estão mais próximos. A porosidade textural desse solo é muito pequena, né? A cultura popular, os nossos antigos, né, sempre plantava amendoim, batata e macaxeira. Eles procuravam plantar em solo mais arenoso, porque são solos que tem uma porosidade textural maior. É um solo que é mais fácil da planta crescer, porque é um solo que se dilata mais fácil. Porque quanto mais as partículas estão unidas, mais uniforme é essa estrutura e portanto, mais resistente ela fica à ruptura. Então, para uma raiz crescer, uma raiz de macaxeira, de aipim, né, depende da região que você for, ou de uma batata, para ela crescer dentro da terra, uma cenoura, uma beterraba, ela precisa expulsar a terra. Uma terra argilosa, ela é extremamente compactada, ela é extremamente juntinha uma com a outra. Então isso dá mais resistência à terra argilosa, ela tem mais resistência a ser expulsa para poder crescer ali um tubérculo, né? Uma cenoura, um alimento. Já uma terra mais arenosa, por a porosidade textural dela ser maior, ela tem uma textura mais grossa, ela não consegue se unir tão perfeitamente, criar uma camada tão compactada como a argila. Ela tem uma infiltração de água muito maior, né? A drenagem de água na areia é muito maior do que na argila. Você joga um balde de água num terreno argiloso, demora um tempo para a água infiltrar. Você joga um balde de água na areia, ele some instantaneamente. Porque a areia tem mais poro, a porosidade textural da areia é maior, os poros provenientes da textura de um solo arenoso é muito maior. Então, ele tem muito mais espaço, infiltra muito mais rápido. Porém, um terreno arenoso ele retém muito pouca água. A retenção de água num solo arenoso é muito baixa. Então, se você tem uma cultura, se você tem plantas num terreno arenoso, você tem que irrigar ele com mais frequência e não adianta colocar alta quantidade de água. Digamos que você tem o terreno, a título de exemplo, só um exemplo, que não quer dizer que seja o certo. Se você tem um terreno argiloso, você pode aguar uma vez por dia, ou um dia sim, dia não, e botar uma quantidade maior de água, porque o solo vai reter aquela água e liberar conforme a planta precisar.
Se você tem planta no terreno arenoso, você tem que botar menos água, mas você tem que dividir, tem que aguar 2 vezes por dia. Por quê? Porque é um solo que não retém tanta água. Então, se você botar mais água do que o necessário, ele vai escorrer muito mais, né? Ele vai lixiviar muito mais fácil. Isso também requer para quem faz adubação química, né? Para quem planta em solo arenoso, o calcário, né, que é para aumentar o pH do solo, ter um pH menos ácido para poder ter uma disponibilidade maior de nutrientes. Se você tem um terreno arenoso, você vai adicionar menos calcário por vez e vai fazer com mais frequência, a cada 3 anos, 4 anos. Se a pessoa tem um terreno argiloso, ela vai fazer calcário em maior quantidade, porém com mais espaçamento, com 10 anos, né, com 15 anos, dependendo de vários fatores. Por quê? Porque no terreno argiloso, a lixiviação é muito menor, a drenagem, né, é muito menor, as perdas é muito menor. Num solo arenoso, essa drenagem é muito alta, seca muito rápido, a água drena muito rápido, tem poucos microporos e a lixiviação de nutrientes é muito mais rápida. E um solo arenoso, para aumentar essa porosidade do solo, para aumentar a porosidade não, para aumentar a retenção de água no solo arenoso, é preciso ter muita matéria orgânica, porque a matéria orgânica já é uma partícula que tem uma ligação melhor, ele é um objeto cimentador, digamos assim. Então a matéria orgânica ela tem uma capacidade de agregar melhor a areia e reter mais água e reter mais nutrientes. Então um solo arenoso ele é altamente dependente de matéria orgânica para melhorar a estrutura do solo, né? Isso um solo bastante arenoso. Então, né, a parte de textura do solo, acho que a gente entendeu, né? Eu espero que tenha entendido. A textura do solo está diretamente ligado ao tamanho das partículas do solo, né? E de acordo com o tamanho da partícula tem a ver com o tamanho da porosidade, a porosidade textural, que é proveniente da organização da partícula do solo, da textura, né, do tamanho das partículas. E agora vamos falar de estrutura. Estrutura é o arranjo estabelecido pela ligação das partículas primárias do solo entre si por substâncias diversas encontradas no solo, como matéria orgânica, óxido de ferro, alumínio, carbono, sílica e por aí vai. Então, a textura do solo é a grossura dos grãos, né? A estrutura do solo é o arranjo dessas estruturas, né? Como esses grãos vão se estruturando, né? A estrutura do solo é como os grãos se unem e formam a estrutura. Esse arranjo dá origem aos agregados ou pads, né? Que são unidades estruturais separadas entre si por superfície de fraqueza, né? Então as partículas se unem e formam pequenas estruturas e essas estruturas são ligadas por uma superfície de fraqueza, né? Esses agrupamentos de partículas do solo formam essas estruturas, né? Chamadas de agregado de pele. As estruturas têm grande influência no desenvolvimento de plantas no solo, como sistema radicular, armazenamento e disponibilidade de água, nutriente e resistência à erosão. Vários grãos se unem e formam uma pequena estrutura. E essas estruturas têm uma ligação entre si, né? Como eu falei, se você arada um solo, você destrói toda a estrutura. Um dos grandes problemas de se aradar um solo é quebrar as estruturas. Por quê? As estruturas, ela mantém ela mantém o solo estável, digamos assim. Por quê? As partículas se unem e geram ali alguns agregados, alguns agrupamentos. Só que isso também possibilita dos grãos se soltarem e se compactarem demais, né?
acaba gerando porosidade entre as estruturas, ou seja, nas ligações de fraqueza. Então, tem as estruturas, né? Mas entre uma estrutura e outra tem uma raiz. Aquela raiz, enquanto viva, ela está segurando o solo, então ela está dificultando a erosão. Quando ela morre, aquela árvore morre, aquela raiz morre, e ela apodrece, e a biologia do solo decompõe ela, ali virou uma estrutura de fraqueza, porque a raiz morta ela não está unindo as duas partes. Só que ela gerou uma porosidade naquele lugar. Agora, no buraco onde passou aquela raiz, permite oxigênio passar, permite nutriente passar, permite a vida biológica morar ali. Porém, o solo está agregado, está junto, né? Está ligado, e não vai vir partículas de minerais e preencher aquele buraco, aquele poro. Ou seja, não vai vir partícula do solo, não vai soltar, porque o solo está estruturado, não tem partícula do solo livre para entupir aquele poro, né? Porque o solo está bem estruturado. Quando se gradeia um solo e quebra todas essas estruturas, toda vez que tem um poro e chove, a água vai transportar toda aquela partícula livre, vai entupir todos os poros e vai compactar a terra novamente. Então, esses agregados ajudam a terra a infiltrar a água sem deslocar os grãos da terra, né? A parte textural da terra, os grãos da terra. Porque se uma terra ela está descompactada, ela tem muitos poros, mas ela não está estruturada, as partículas não estão ligadas em pequenas bolotas, digamos assim, em pequenas unidades firmes. Quando chover, as partículas do solo vão estar livres para ser carregadas pela água e vai compactar muito fácil. Quem já trabalhou com construção civil e estrada e tudo, com compactação de terra, vai entender como é que é feito isso. Como é que se faz uma compactação de terra? Primeiro, a terra é aradada, ou seja, ela é desmanchada, ela é quebrada, todos os agregados ou torrões é uma coisa ruim porque porque ele não tem espaço entre eles, a gente vai falar. Mas os agregados são bons. Mas mesmo assim, para compactar um solo, primeiro ele precisa ser aradado, ele precisa ser cortado para destruir toda essa estrutura do solo. Porque um solo estruturado, ele resiste mais à compactação, porque ele está estruturado, né? É uma obra de engenharia feita pelo mistério do Criador, né? Digamos assim. Então ele tem uma resistência à compactação. Então a terra precisa ser quebrada, todos esses agregados, as partículas da terra precisam ficar fina, depois se joga água, para a água passar, transportar as partículas do solo para os microporos, vedar todos os microporos, e depois vem um peso para poder compactar. Observe em uma estrada, quando estiver construindo alguma estrada, observe para ver o processo. Vem as caçambas e joga terra. Aí vem uma máquina e espalha essa terra. Aí vem uma grade e gradeia a terra. Vem um caminhão, joga água e vem um outro e soca. Então qual é o processo para compactar uma terra? Gradeia para quebrar os agregados. Joga água para transportar as partículas soltas para entupir todos os poros. E depois, uma coisa pesada. O que a agricultura convencional faz? Passa um trator aradando, quebrando todos os agregados. Depois chove e depois passa uma máquina plantando, uma máquina adubando, uma máquina colhendo. Não é o mesmo processo? Não estamos fazendo o mesmo processo? Né? Então, gradeia, planta capim, chove, transporta as partículas e depois o gado tem o seu peso, né? Uma vaca é bem pesada. Está fazendo o quê? Pisando, compactando o solo. Então a gente passa um trator para descompactar o solo.
uma grade para descompactar o solo. Só que a gente está fazendo o mesmo processo que estão fazendo para compactar um solo, que é quebrar os agregados e liberar as partículas para entupir os macro e microporos. Joga água para transportar as partículas soltas para entupir os microporos e depois um peso para compactar. Então, gradear a terra tem esse problema de compactação da terra. Você gradeia para descompactar, mas você ao mesmo tempo facilita a compactação por causa desse fenômeno. Então, né, quem busca mais, a gente que busca, eu busco muito mais uma agricultura orgânica. Então, é importante aprender a produzir deixando a grade de lado. Por isso que o plantio direto hoje é extremamente recomendado, é considerado uma prática de conservacionista do solo, porque, né, é feito uma planta para morrer e cobrir o solo e permitir a biologia do solo, que ajuda a estruturar o solo, e não se gradeia o solo, então não facilita, não libera partícula, não deixa partícula do solo, não deixa acite, argila, areia solta para entupir os poros, né? O termo estrutura do solo se refere ao arranjo das partículas da areia, silt, argila, matéria orgânica e estrutura menores chamada de pads ou agregado. Para ocorrer a formação de agregados no solo são necessárias duas condições. Uma força mecânica qualquer deve ser provocar a aproximação das partículas. Então, é o processo como se vai formar esses agregados, né? Ou seja, como as partículas livres do solo vai se unir e formar uma estrutura não tão compacta, mas também que não esteja solto. Então, o agregado ele é um meio termo, né? As partículas se unem, não fica solta, não é fácil arrancar elas para carregar, mas elas também não estão duras ao ponto de não permitir uma raiz atravessar, uma minhoca atravessar ela. Então é um meio termo, é uma estrutura meio termo, né? Para isso precisa de uma força mecânica, né? Gravidade, crescimento de raiz, ou seja, quando uma raiz está crescendo, ela precisa deslocar a terra para passar, ela está engrossando, ela está deslocando terra para os lados para passar. Então a minhoca passa, ela vai comendo. Um tatu ele vai escavando, vai tirando a raiz de um lado e mudando para outro. A raiz não, ela vai perfurando e vai expulsando a terra para algum lugar, para as laterais. Conforme a raiz vai crescendo, ela vai expulsando a terra. Isso é uma força suficiente para gerar um agregado. Agora, um trator é muito peso, né? Então ele vai acabar compactando o solo, né? Ele não vai permitir ter estrutura de fraqueza entre um agregado e outro. O agregado é importante tão quanto as suas estruturas de fraqueza, ou seja, os seus poros. Contração e expansão do solo, né, também casa isso, e a ação da fauna, dos organismos. E a segunda parte, para se gerar, né, os agregados, após a contração entre as partículas, deve haver disponível no meio um agente cimentante para consolidar essa união e gerar o agregado. Ou seja, tem que ter uma pressão e tem que ter um agente para juntar as partículas. Argila, matéria orgânica, óxido de ferro e alumínio, micélios de fungo e actinomicetos, polissacarídeo, né, e dejetos de minhoca. Ou seja, as partículas lá, tudo livre do solo, né? Como a areia você pega assim, ela cai, né? Então ela vai se formar em pequenos bolotas, digamos assim, dentro do solo, em algumas bolotas, em alguns os agregados, né? Então ela precisa de uma força para deslocar uma certa quantidade de partículas para um mesmo centro, digamos assim, e precisa de um agente cimentante para segurar essas partículas. Então, um solo poroso bem agregado, a água entra, infiltra, percorre pelos microporos, né, e transporta muito pouca partícula. Ou seja, essas partículas não vão entupir esses poros, né? A água vai passar livremente porque o solo está bem agregado.
Um solo que perdeu essa agregação, que as partículas estão livres, toda vez que a água correr vai transportar as partículas, vai entupir os microporos, vai compactar o solo. Aqui a gente tem um exemplo, né, do lado A aqui, né, o lado esquerdo aqui, o lado A, nós temos agregados. Pode ver que aqui uma graminha, né, e tem milhares de raízes. Ó, e aqui a gente vê pequenas bolotas, né, de terra seguro por essas raízes. Então essas raízes estão penetrando essas bolotas. Quando essas raízes apodrecer, vai ficar um caminho vago ali. Esse caminho vago vai ser uma estrutura de fraqueza, claro, né, porque tem um espaço, é mais fácil quebrar esse grão de terra ali. E ali vai passar oxigênio, vai passar água, vai alojar a vida naquele local, né? Mas só que esses pads com outro pads, ou seja, um agregado com o outro, está unido pelas essas raízes. Então ele está agregado, não está liberando partícula, mas está unido por raízes, mas essas raízes, essas uniões são uma estrutura de fraqueza. Ou seja, quando você pega um solo e tenta quebrar ele com a mão sem botar tanta força assim tipo abrindo ele sempre tem uns caminhos que ele abre normalmente. Aquilo ali são, naturalmente ele vai abrindo tipo alguns caminhos, né? Como aquilo ali é a estrutura de fraqueza entre um pad e outro, um grupo de pad e um outro grupo de outros agregados. Do lado B, do lado direito aqui, a gente tem torrões, né? Torrões, ele é formado basicamente por pressão. Ele não tem, né, agente cimentante. Agente cimentante, né, que gruda, né? Ele é basicamente formado por pressão, por peso, por compactação. Um agregado, você facilmente consegue quebrar ele. Sempre que você pega desse agregado e força ele sempre vai se dividir, porque é um agregado grande, é um monte de agregado pequeno formado por partículas, por estrutura de fraqueza. Sempre você vai ver raízes, vai ver poros. Um torrão é extremamente compactado, não tem poro, não tem raiz, né? E é muito difícil de quebrar, né? Você pega na mão e tenta quebrar ele, você não vai conseguir. É muito duro, você precisa de um instrumento. Então isso é um torrão. A raiz não vai penetrar. Um agregado, ele está unido, mas ele é fácil de quebrar. Então, deu para a gente entender, né, basicamente o que é porosidade estrutural e porosidade textural. Poros interagregado ou porosidade estrutural. Poros interagregado ou porosidade textural, né? Então, os agregados, como a gente viu, são as partículas se juntam, né? Um pouco de pressão e um pouco de agente cimentante. E essas partículas se juntam e formam os pads, quer dizer, os agregados, né? Algumas bolotas de terra. E dentro desses pads, na união das próprias partículas, tem também espaço. E esse espaço depende da textura, ou seja, do tamanho do grão desse solo. Digamos que um solo um pouco arenoso, com bastante matéria orgânica, né, conseguiu formar esses agregados. A porosidade dentro desses agregados, ou seja, uma microporosidade proveniente da estrutura da areia, essa porosidade textural ela é maior, né, porque o grão de areia é um pouco maior. Digamos que ali consegue reter água. Muitos da porosidade textural, ou seja, o espaço entre a união das partículas de uma argila é tão pequeno que não vai conseguir nem reter água, né? Essa porosidade textural da ligação das partículas, da textura das partículas de argila já é muito pequeno, né? Então, um poro interagregado ou porosidade textural, né, é a porosidade causada entre a união das partículas, né, e o tamanho desses poros tem a ver
com a textura do solo, com o tamanho dos grãos de cada solo. Então, essa porosidade acontece dentro dos agregados. Os poros interagregados, ou seja, entre um agregado e outro, são a porosidade estrutural. Essa porosidade está na estruturação do solo. Como a gente viu, um solo com bastante raízes. Toda vez que uma raiz morre e aprodece, e a biologia do solo decompõe aquela raiz, ali vira uma porosidade entre um agregado e outro. E aquele canal da porosidade é uma superfície de fraqueza. Ali a gente tem uma porosidade estrutural, é uma porosidade causada pela estruturação do solo. Uma minhoca, né, perfurou o solo, fez um buraco no solo. Um besouro fez uma formiga, um cupim fez um buraco no solo. Gerou-lhe uma porosidade. Essa porosidade é proveniente de quê? Da estruturação do solo, né? Então é uma porosidade estrutural, é uma porosidade intraagregada, é uma porosidade entre um agregado e outro, né? E a porosidade causada pela união das partículas, ou seja, o espaço entre a união de uma partícula e outra, é uma porosidade interagregada, dentro dos agregados, uma porosidade textural, uma porosidade que provém da textura do solo, né? E esse texto aqui de baixo eu tirei de um trabalho, né, que fala sobre esse tipo de coisa, né, uma pesquisa científica. Os poros estruturais são responsáveis pelo abrigo de organismo vivo, ou seja, os poros provenientes da estruturação do solo. Poros estruturais são responsáveis pelo abrigo de organismos vivos, ou seja, a porosidade causada pela estruturação do solo, ela pode ser causada por um organismo vivo, um cupim, uma formiga, uma minhoca, todos que têm capacidade de escavar o solo. E ele serve de abrigo tanto para esses que escavou, como para outros que, da microfauna, por exemplo, que não têm a capacidade de escavar o solo, eles se alojam nesses buracos e moram ali. Sendo essencial para a decomposição e ciclagem da matéria orgânica do solo. Por quê? O primeiro estágio da decomposição da matéria orgânica é feito pela macrofauna, que também são os que fazem a perfuração do solo. Eles fazem a cortagem, né, a trituração da matéria orgânica em pedaços menores e muitas vezes transporta para dentro do solo. E o último processamento, né, a fixação, a decomposição e a fixação dos nutrientes da matéria orgânica é feito pela microfauna, é a segunda parte da fase, a segunda fase da decomposição da matéria orgânica, né, é feito pela microfauna, bactérias, fungos. Então, dentro do solo, dentro desses canais, essa matéria orgânica é transportável pela chuva, pelos insetos, para dentro dos macroporos, da porosidade estrutural, e ali dentro do macroporo, onde nesses macroporos está sendo servido de abrigo para a microfauna, para a microbiologia, ali eles fazem essa decomposição. E para ter vida, a bactéria, os protozoários que vivem ali dentro, que fazem essa última decomposição da matéria orgânica, eles precisam de ar, precisam respirar. E esse ar vem por esses macroporos, por isso tem essa importância. Tendo ainda como função melhorar a aeração das raízes, ou seja, por esses poros não passa oxigênio, as raízes absorvem esse oxigênio. Condução e drenagem de água do solo. Então, quando chove e o solo é bastante estruturado, ou seja, ele tem muitos poros, tem muito macroporo, porosidade estrutural proveniente da estruturação do solo, uma porosidade interagregados, tem muito caminho para a água descer até os lençóis freáticos. E enquanto ele está descendo, está fazendo a drenagem, os microporos estão se enchendo e armazenando essa água. Já os poros texturais, os poros interagregados, os poros provenientes da textura do solo, são associados a maior retenção e disponibilidade de água às plantas. Por quê? Porque os poros texturais, que provêm da textura do solo, são poros menores, poros capilares, também são chamados assim, e consegue reter a água, né? Então, um solo que tenha
uma condição equilibrada de argila com silt, de argila com areia, né, ele forma muito mais microporo. Um solo muito arenoso, as partículas são maior. Então os poros texturais não são tão eficientes em guardar água. Um solo mais argiloso, um solo extremamente argiloso, ele pode facilitar gerar poros muito pequenos que não conseguem nem reter água, né? Os microporos, né? Mas por via de mais um solo mais argiloso, ele retém mais água. Então os poros texturais, né, provenientes da textura do solo, os microporos, né, os poros interagregados, eles têm a maior função na retenção de água, porque esses poros são pequenos, a água entra e não consegue sair, né? Digamos que a gravidade não consegue expulsar essa água de lá, porque esses poros são muito pequenos, ela fica retida, é da onde a planta consegue extrair a água para o seu crescimento. O aumento do conteúdo da matéria orgânica resultou em efeito positivo sobre os poros de menor diâmetro, os poros texturais. Então, né, esse trabalho, essa pesquisa, constatou, né, que o conteúdo da matéria orgânica, né, teve um efeito positivo aí sobre os poros texturais, né, para ajudando teve uma ação negativa, né, uma ação positiva, ou seja, ajudou a textura do solo a ter poros ideais para a retenção de água, né, os microporos. Então, cara amigo que fez aí a pergunta ao canal, espero que eu tenha respondido, espero que você tenha entendido, espero que todos tenham entendido, né, a diferença entre poro textural e poro estrutural, né? Espero que tenha ficado claro, o objetivo é ajudar todos, né? É um assunto importante, traz uma boa noção para a gente, para entender como é o nosso solo e ajudar, né, a manejar melhor o nosso solo, né? O conhecimento vai nos trazer decisões muito mais assertivas. Muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, faça as perguntas, eu vou estar respondendo. É um prazer vir aqui responder a pergunta de todos, né? No que eu puder ajudar, eu não sou, né, o dono de todo o conhecimento, mas o que eu puder pesquisar, conseguir aprender, o que eu souber, eu trago para vocês e ajudo todos aqui na nossa, para que todos possam ter uma produção, né, ideal, uma produção orgânica, que é o ideal. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que uma produção não orgânica faz mal para todos, para a terra, para os animais, para quem come esses produtos e assim vai. Então, meu objetivo é ajudar as pessoas a produzir mais, a ter conhecimento melhor na sua produção, né? Quem vive na cidade depende do pessoal que vive nos interior produzindo alimentos, né? E eu sou muito mais focado na produção orgânica. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.